E eu quero trazer aqui um resumo de tudo que nós já vimos. Esse é o mapa bíblico aí na sua tela. Então, já vimos o período da inocência. Deus deu a sua responsabilidade, o homem fracassa, recebe o juízo. A mesma coisa acontece no período da consciência e no período do governo humano. Hoje nós vamos entrar no quarto período da história, que é o período que nós chamamos de promessa, onde iremos conhecer a nação, como nasce a nação escolhida de Deus, Israel. Então estamos aí com o quarto período na história, que é a promessa. Nós vamos acompanhar que o pai dessa nação, ele recebe uma responsabilidade muito grande, importante, só que ele fracassa como todo homem. Nós estamos falando de Abraão. Ele fracassa, a nação recebe o juízo de Deus. Mas antes nós precisamos entender algo interessante. Êxodo 19:5, a palavra do Senhor diz assim, Êxodo 19:5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. E isso aqui é um destaque. Deus diz, porque toda a terra é minha. Se toda a terra é do Senhor, quem é que pode contestar esse direito? Porque lá na frente muitos vão dizer, mas Deus é injusto, Deus derrama o seu juízo sobre a raça humana, que Deus é esse? Amados, a terra é dele. Ele faz o que ele quer com aquilo que é dele. E nós não temos o direito de contestar. A palavra do Senhor está dizendo que toda a terra é dele. E ele escolheu um povo de toda a terra. Quando nós falamos de Israel, lembramos logo de cara do pai dessa nação. Abraão tinha por mulher Sarai, que tinha uma particularidade interessante. Gênesis capítulo 11, versículo 30. A Bíblia diz que Sarai, ela era estéril, não tinha filhos. Guarde isso. O Senhor então faz o quê? Ele chama Abraão. Olha Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1. A Bíblia diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra. Percebam que isso aí é uma ordem direta do Senhor. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Mais uma vez nós estamos vendo aqui uma ordem direta do Senhor. E sobre ele, então, estabelece um relacionamento. Uma promessa inimaginável. Gênesis capítulo 12, versículo 2 agora. De ti farei uma grande nação. E olha que bênção. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Meus queridos, isso é tremendo. Mas como fazer dele uma nação? Lembra daquilo que eu te falei? Sara era o quê? Sara era estéril. Mas se você acha que está velho demais para ser usado pelo Senhor, leia comigo o versículo 4 de Gênesis capítulo 12. A Bíblia diz, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Olha que maravilhoso. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então Abraão tinha a responsabilidade de morar na terra que Deus havia prometido a ele. Então nós temos aí para essa dispensação a responsabilidade dada por Deus, que era morar na terra prometida. O que é que Abraão faz? Ele segue em frente. Versículo 5, capítulo 12, a Bíblia diz, levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então nós temos aí a responsabilidade dada por Deus, que era morar em Canaã. Essa era a responsabilidade que ele tinha. Só que Abraão tinha um probleminha muito sério pela frente. A Bíblia diz no versículo 6, atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. E agora? O que fazer? Deus manda
Abraão ir para uma terra que daria a ele por herança. Lembre-se, toda a terra é do Senhor e ele faz o que ele quer. Ele dá ordem a Abraão, vai para a terra que te mostrarei. Quando Abraão chega lá, tem pessoas morando lá naquela terra. E agora, Senhor, o que fazer? É exatamente em momentos como esses que a nossa fé é provada. Quem foi que mandou ele ir? Não foi Deus? É uma questão de confiar ou não. Se Deus mandou, faça. A Bíblia diz no versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Foi Deus quem estava dizendo, não havia o que temer. Era só seguir em frente como Deus tinha mandado. Mas como em qualquer época, as dificuldades sempre irão surgir. No versículo 10, a Bíblia diz que havia fome naquela terra. É aí que entra o fracasso do homem. Havia fome. E olha o resultado como fracasso, olha o que o homem faz. Abraão, no versículo 10, diz, desceu, pois, Abraão ao Egito, para ficar ali, porquanto era grande a fome na terra. É nesse momento que muitas vezes nos esquecemos do Senhor, deixamos de confiar. Deus dá uma ordem, a primeira dificuldade que aparece, nós nos esquecemos da promessa do Senhor. Quando vem as dificuldades na sua vida, o que é que você faz? Você continua obedecendo ao Senhor? Você continua seguindo para Canaã ou você se desespera e sai correndo para o Egito? Num tapa, num piscar de olhos, Abraão se esqueceu do que Deus lhe havia dito. Amados, Deus tinha dito que dele faria uma grande nação, que ele seria abençoado, que o nome dele seria engrandecido. Não, Abraão fracassa. Ele não confia em Deus, ele desce, ele vai para o Egito. Quando nós olhamos para as circunstâncias, queremos fazer tudo à nossa maneira. Tudo à nossa maneira. Nós mentimos, nós trapaceamos, nos esquecemos de Deus. Para pecar de novo já não é tão difícil. A sensibilidade de Abraão com o Senhor, ela fica abalada e ele parece já não confiar tanto em Deus. Ele se deixa levar por uma espiral descendente de pecado. Olha o que acontece na vida de Abraão por conta desse fracasso, versículos de 11 a 13. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Olha a proposta de Abraão, olha que proposta indecente. Dize, pois, que és minha irmã. Amados, isso aqui é uma indução clara ao erro. Dize, pois, que é minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua casa me conservem a vida. Acontece exatamente como Abraão havia presumido. Olha os versículos 14 ao 16. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher dele era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Sabe o que foi que Abraão fez nisso aí? Ele tirou aquela velha e boa lasquinha, ele se aproveitou do momento. Mas, amados, Deus não compactua com isso. Versículo 17, a palavra diz, porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Foi por causa dela. Olha o constrangimento, versículos 19 e 20. Olha que constrangimento. A palavra do Senhor diz, chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso eu tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma, vai-te. Que constrangimento, né, amados? O pecado é assim, quando fazemos uma vez, se torna mais fácil fazer de novo. E pior, nos faz esquecer de Deus e das suas promessas. Olha Gênesis capítulo 15, versículos 2 e 3. Disse Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão se esquece que Deus tinha dito para ele que faria dele uma grande nação, mas como?
Em meio a dúvidas, meus queridos e amados que nos escutam, em meio às dúvidas é que Deus se manifesta. Olha o versículo 1 de Gênesis, capítulo 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Não temas. Mas Sarai era estéril. E Deus faz uma declaração maravilhosa, olha o versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus então leva Abrão para fora, pede para ele contar as estrelas, diz que assim seria a sua descendência. E sabe qual é o resultado? Ele crê, porque era propósito de Deus. Deus tinha dito: vai nascer das suas entranhas. Não se preocupe com isso. E a Bíblia diz no versículo 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Mas lembre-se que Abraão foi incrédulo, que Abraão fracassou. Deus tinha dito: você deve morar em Canaã. Independente da fome e das circunstâncias que haviam naquela terra, Abraão não confia, ele desce ao Egito. Olha a promessa que Deus faz. Gênesis 15, versículos 13 e 14. Então lhe foi dito: sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Isso aqui é promessa de Deus. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Percebam que Deus faz uma promessa aí. Cometemos muitos erros, mas Deus não abre mão de cuidar do seu povo. É isso que é tremendo. Mesmo o povo sendo peregrino, sofrendo por mais de 400 anos, Deus diz: mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Amados, isso nos ensina que mesmo Deus nos colocando à prova, Deus é o nosso juiz, Deus é o nosso refúgio, Ele nos vingará. Nós devemos confiar nele. Você acha mesmo que com tamanhas promessas, Abraão não iria pecar de novo? No capítulo 16, Abraão peca de novo. Ele não confia em Deus. Ele dá ouvidos à sua mulher. Mas eu tenho que ler esse versículo aqui, não posso deixar passar. A Bíblia diz assim, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Mas mesmo assim, no capítulo 16, Abraão ainda peca de novo, não confia em Deus, dá ouvidos à mulher, ele acaba tendo um filho com Agar, mas Deus não se esquece da promessa. Ao longo do capítulo 17, Sarai tem um filho com Abraão, apesar dele ter rido do Senhor, e isso já com 100 anos. E ela também, com 90 anos, já em avançada idade, gera um filho. E Deus mantém firme a sua aliança. Não podemos esquecer que Abrão fracassou descendo o Egito. Então, um resumo aí, ele peca de novo, não confiar no Senhor, ele ri do Senhor, Sara também ri de Deus, você pode conferir isso ao longo dos capítulos 15, 16 e 17. Deus ainda assim mantém a sua aliança. Versículo 21 do capítulo 17. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo. Mas Deus não esquece, não. Podemos nos esquecer que Abraão fracassou, descendo ao Egito, e para todo fracasso do homem tem sempre o juízo de Deus. Olha o juízo do Senhor. Êxodo 1, 13 e 14. Os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Deus corrige, mas corrige mesmo os seus escolhidos, sempre para o nosso crescimento. Então vimos com isso aí, temos aí ilustrando, entramos no quarto período da história, que é a promessa. Deus dá uma responsabilidade ao homem.
No caso foi Abraão, que era morar na terra prometida, Canaã. Abraão fracassa. Ele vai para o Egito, devido a circunstâncias de fome, e recebe o juízo de Deus. E o juízo de Deus foi justamente a escravidão. Nosso próximo encontro, nós veremos o 5º período, que é a lei. Temos que obedecer os 10 mandamentos? A lei foi dada para nós ou somente para os judeus? Não perca no nosso próximo encontro.